Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Nós iremos, nessa segunda noite, do Cristo de Nossa Senhora Aparecida. O tema de hoje é Vós sois todos irmãos e irmãs. Quero agradecer a presença de todos vocês. E que ao final desse trido, quer dizer, ao final dessa noite, que o trido já começou, todos nós saímos com a mensagem que será dita aqui pela nossa convidada. Não tem escrito aqui na tela, né? Então vamos lá. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cobramos teu manto cor de anil, nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiças queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, com amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois também um dia fostes peregrina em Belém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Acolhemos agora a nossa celebrante, palestrante, concessão. Vamos agora invocar o Espírito Santo para que ele esteja conosco, né, e permaneça conosco, pedir também pela nossa irmã que vai fazer a palestra, né, que o Espírito Santo abençoe ela e que a gente saia daqui rica de aprendizado, de ensinamentos. Então agora vamos invocar o nosso Espírito Santo. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas
agora aclamar a palavra, né? Vamos ouvir, depois que aclamar, vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Vamos aclamar o Evangelho com o canto número 6. Alguém do povo exclama: como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde: ó mulher, para mim é feliz quem sabe ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão semeados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei-o e observai tudo quanto vos disserem, mas não imite suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarraram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamam Rabi. Quando a vós não permitais que vós chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vós chamem guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será qualquer que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Palavra do Senhor. A gente só fala a palavra da salvação quando é na missa. Quando a gente prega assim, não precisa assim falar a palavra da salvação. Boa noite. Boa noite, tal. Meu nome é Maria Conceição. Estou ministra da Eucaristia na paróquia de Brotas e catequista junto com Tânia à noite para todos. Quero agradecer o convite, muito obrigado. Espero que vocês aceitem a palavra como ela nos foi proclamada agora. Ele diz aqui: depois Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos. Hoje, a multidão somos nós e os discípulos somos nós. Ele está falando para nós. Na cátedra de Moisés
estão sentados os escribas e os fariseus. Eles eram os doutores da lei, aqueles que liam, comentavam, ensinavam a lei de Deus. Aí Jesus diz assim: tudo que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam, mas não fazem. Amarram fardos pesados para aqueles que eles ensinam. Põe nos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem mover um fardo. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Usam faixas longas, com trechos escritos da Escritura, bordas longas. Usam também na cabeça os dizeres da Bíblia. Então era só aparecendo, era só para aparecer. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de rabi. Rabi significa mestre. Eles gostam de ser chamados de mestre. Mas quanto a vós, ele dizendo para a multidão e para os discípulos, principalmente para os discípulos, quanto a vós, não façais chamar de rabi, pois um só é o mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não vos deixeis chamar guia, pois um só é vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então está bem explicadinho. Jesus diz tudinho que nós devemos fazer. Vamos pensar um pouquinho agora sobre tudo isso que Jesus disse. O tema Nossa Senhora Aparecida ensina a caminhar com Jesus. E o lema de hoje: vós sois todos irmãos e irmãs. Então já nos coloca na igualdade. Somos todos irmãos e irmãs. Não tem nenhum mestre aqui. Não tem nenhum guia. Somos irmãos. A justiça e a misericórdia e a fidelidade são três preceitos importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade, que os fariseus desprezavam. Eles pregavam isso: justiça, misericórdia e caridade, mas eles não cumpriam o que eles pregavam. A hipocrisia dos fariseus e escribas era evidente. Apesar da aparência de santos que tentavam manter, eles falavam, mas não praticavam. Por exemplo, se nós temos pai e mãe, ou eles foram exemplos para nós, porque a gente segue o pai e a mãe. Se eu tenho um filho, eu tenho que ser exemplo para meu filho, porque ele vai me seguir. Então eu tenho que fazer aquilo que eu quero que ele me siga. A justiça cristã deve ser superior à dos fariseus e escribas, e os fiéis devem ser perfeitos como o Pai Celeste. Já é outra coisa que nós devemos ser: perfeitos como o Pai do céu.
Mas eu sou pecadora, eu também sou. Nós somos pecadores, não somos perfeitos. Só um é perfeito, Jesus. Então, nós não somos perfeitos porque nós não somos santos. Mas nós devemos buscar a perfeição, procurar sempre ser o melhor possível. Nós batizados, que já conhecemos a Jesus, que fazemos uma caminhada, devemos ser justos, buscar a perfeição. A autoridade de uma pessoa é legítima por suas ações e não por suas palavras e conselhos. Uma pessoa que ensina porque vive e dá conselhos porque tem autoridade. Se uma pessoa fala, mas vive aquilo que ela fala, ela pode dar conselhos, porque ela tem autoridade para isso, porque ela vive isso. Então, ela tem toda a autoridade. Não é o caso dos fariseus. Eles pregavam, eles tinham autoridade, mas eles não seguiam aquilo que eles falavam. Todo aquele que ensina porque vive, com efeito, possui autoridade para interpretar a lei de Deus. Quem a vivencia e a tem gravado em seu coração e, consequentemente, nas suas atitudes. Quem vive uma vida buscando a Deus, faz uma leitura orante, como nós estamos fazendo. Nós lemos, relemos e estamos meditando a palavra. Quem vai à missa, quem tem um momento de oração pessoal, quem vai a uma adoração, quem faz caridade, são pessoas que têm autoridade para interpretar a lei. Uma pessoa que trabalha na comunidade e vive a vida de oração, de partilha e dá conselhos, tem autoridade. Se a pessoa vive aquela vida de oração, de conselho, de orante, de caridade, de humildade, ela pode sim dar conselhos, porque ela vive o que ela prega. Realidade triste daquele que cobra dos outros, mas não faz. Quantas pessoas mentem, vivem uma vida de mentira? Se nós formos aqui na rua, nós vamos encontrar, nós não, né? Nós não somos assim. Nós vivemos uma vida que não é de mentira. Tanto que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas se nós formos assim pela rua, nós vamos encontrar pessoas que vivem uma vida de mentira. E eu trago de novo o exemplo de pais. Por exemplo, nós temos crianças que os pais levam para a catequese. Obrigam as crianças a fazer a primeira Eucaristia, a batizar. Mas eles não frequentam a missa, não frequentam a igreja, não têm uma vida de oração. Que exemplo eles estão dando para os filhos? Que exemplo esses pais são para seus filhos? É uma vida de mentira. Porque eles querem que os filhos façam aquilo que eles não fazem. Você e eu seguimos a palavra de Deus. Não devemos mentir. Devemos lutar para viver uma vida em Deus. É uma luta diária. Para viver uma vida em Deus, é todo dia uma luta. Porque o mundo está aí, nos tirando. A televisão só passa sangue. Se a gente liga o noticiário, é só sangue na nossa sala. Então, para que eu vou ficar pregada na televisão se eu tenho que viver uma vida de verdade? Aquele tempo que eu vou perder olhando quem morreu, quem matou, quem se suicidou,
quem fez, quem perdeu, quem ganhou, eu vou orar. Eu vou me voltar para minha família, ver o que é que falta na casa, ajudar meus filhos, ajudar meu marido. Eu vou ganhar muito mais se eu acolher a minha família do que eu perder meu tempo. Jesus fala também, nisto aqui, ele fala também da humildade. Não se exalte, não se deixe exaltar. A humildade agrada a Jesus. Ele fala quando ele diz aqui, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Exaltar é comportar-se com bondade, amabilidade, sendo sereno, ter amor próprio e autocontrole. Então, você ser humilde não é ser pobrezinho, eu sou humildezinho. Não. É ter autocontrole, é se comportar, é ter amabilidade, é ser sereno, é ter amor próprio. É isso que é ser humilde. É você estar bem consigo própria e com Deus. Eles tinham autoridade, os fariseus, para interpretar a palavra. Por isso Jesus diz, siga o que eles dizem e pregam. Falam bonito e ensinam bem, mas sua vida não está de acordo. Se eu estou na frente de um grupo de oração, eu dou exemplo. Então, eu, como ministra extraordinária da Eucaristia, eu tenho que dar exemplo. Primeiro em minha casa, depois na comunidade. Então, se eu sou ministra, mas eu não vou à missa, eu só vou naquele dia que eu vou servir. Então, eu estou lá, toda prosa. Mas eu não vou a uma adoração, não tenho um momento de partilha com a comunidade. Eu não vou ajudar na igreja. Eu não faço aquilo que eu deveria fazer como ministra. Não leio a Bíblia. Eu estou mentindo. Eu estou sendo uma fachada. Se eu faço parte de um grupo de oração, de uma comunidade, eu tenho que dar exemplo. Se eu não der exemplo, o que é que eu vou falar para vocês? O que é que eu vou ajudar? Em que eu vou ajudar? Se eu sou uma mentira. Então, Jesus chama bem atenção a isso. Eu procuro confessar, eu comungo, eu frequento a adoração, eu tenho o hábito de ler a Bíblia. Tudo isso são questionamentos que nós devemos fazer para ter uma vida de verdade, uma vida em Deus, uma vida para Deus. Uma pessoa que está à frente de algo é convidada a dar exemplo, a dar testemunho. Os religiosos da época eram homens falhos, não viviam o que pregavam. Nós não devemos ser assim. A maior autoridade para seguir é o Evangelho. Então não tem autoridade maior do que o Evangelho. Tudo isso que nós estamos falando aqui está no Evangelho. Jesus foi quem falou, ele pregou. Então a maior autoridade é a palavra de Deus. E o Evangelho é a palavra de Deus. É Jesus falando. Então é a maior autoridade que nós devemos seguir. Nele Jesus fala aos discípulos e hoje para nós. A leitura de meditação do Evangelho nos dá um norte para o nosso dia. Um conselho. Então, se eu tenho o hábito de todos os dias ler o Evangelho, eu tenho uma palavra para me ajudar durante o dia. É um conselho que Jesus dá para eu seguir. Se eu leio com tranquilidade,
Depois eu faço uma oração orante, vou lendo e meditando, eu vou tirar dali o conselho que eu preciso para aquele dia. Também sigamos o exemplo de Maria, a bem-aventurada. Ela foi obediente, deu seu sim, sem pestanejar. Quando o anjo do Senhor anunciou que ela seria escolhida, ela não, só ficou atrapalhada. Como fazer isso se eu não conheço o homem? O Espírito Santo descerá sobre vós e conceberás o Filho de Deus. Ela acreditou e deu sim, sem pestanejar. Diferente dos fariseus, Maria seguiu Jesus obediente à palavra e silenciosa. Procurou acertar sempre na vontade de Deus, ser humilde. Existe mulher mais humilde do que Maria? Exemplo de humildade? Existe mulher mais obediente? E Ele deu ela como nossa mãe. Então nós devemos seguir esse exemplo. E procurar olhar para Maria. Ver como ela caminhava. Como ela estava próxima do filho. Como ela obedecia tudo. Estava até o fim com o filho. Até na hora da morte. E depois com os apóstolos. Se somos todos irmãos, devemos ajudar um ao outro sem mentiras, sem querer ser melhor ou maior que o outro. No Evangelho de Marcos, Jesus chama os 12 e diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. E Jesus dá um exemplo. Ele, antes de ser o primeiro, ele foi o último. Jesus se afastava para rezar antes de fazer qualquer coisa. Antes de escolher os apóstolos, Jesus se recolheu para rezar. Depois que ele foi escolher os apóstolos, ele rezava direto ao Pai, que é o que nossa oração deve ser, direto ao Pai. Jesus é o intercessor, assim como Maria. Antes de ensinar, ele foi rezar. Os discípulos pediram a ele: ensina-nos a rezar. Ele ensinou o Pai Nosso. Ensinou os discípulos a rezar como ele rezava ao Pai. Que o Pai Nosso diz: Pai Nosso, que estás no céu. Jesus que ensinou. E Jesus dá o exemplo, ele lava os pés dos discípulos. Também outro momento de humildade. Ele chega e lava os pés dos discípulos. Ele foi servo, serviu, que aquilo é serviço de servo fazer. Quando o Senhor chegava em casa, lavava os pés. Ele lavou os pés dos discípulos e mandou que eles fizessem a mesma coisa. Em Lucas, no Evangelho de Lucas 14:11, ele diz: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Outro exemplo, ele foi humilhado até chegar à cruz, porque foi chicoteado, foi cuspido, caiu, foi tirado a roupa, foi colocado na cruz junto com outros ladrões, e ele não fez nada, era inocente. Pior humilhação do que um homem nu para a época então. Então, ele foi humilhado.
Portanto, sigamos o que diz a palavra. Sejamos servos fiéis e humildes na graça de Deus. Vamos fazer uma experiência? Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos, incline a cabeça e vá dizendo o que eu vou colocando. Peça a Jesus que você tenha uma vida simples, uma vida humilde, uma vida sem mentiras. Que Jesus venha iluminar sua caminhada e lhe dê sabedoria para caminhar com justiça e fé. Vá pedindo a Jesus que coloque isso no seu coração, na sua vida, no seu caminhar. Uma vida humilde, iluminada pelo Evangelho, pela oração. Deu tempo para Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.